Zeus deu a luz outra vez, bebê com chifres de ouro. Eu sou divino, vim atuar meus rituais e pra nascer. Bé! É o bode. O bode é o grande protetor do teatro, bode. Pascoal Carlos Magno nasceu no bairro do Catete, na cidade do Rio de Janeiro, em 13 de janeiro de 1906, filho dos imigrantes italianos Nicolau e Filomena Campanella Carlos Magno. Foi poeta, romancista, ator, diretor, diplomata de carreira e embaixador por mérito, vereador pelo Distrito Federal, chefe do gabinete de Juscelino Kubitschek, crítico do jornal Correio da Manhã. Foi um apaixonado pelas artes, em especial a literatura e o teatro. Mas o que o perpetua na história é que Pascoal foi um homem de teatro e o que ele fez pelo teatro, inclusive recebendo o título de Eterno Estudante do Brasil pela UNE. Aos 12 anos lança o primeiro livro de poesias intitulado Templos e o seu romance autobiográfico Sol sobre Palmeiras. Aos 20 recebe seu primeiro prêmio da Academia Brasileira de Letras, menção honrosa pelo livro Drama da Alma e do Sangue. Mas foi em 1929, ao lado de Amélia Carneiro de Mendonça, que Pascoal funda a Casa do Estudante do Brasil na cidade do Rio de Janeiro para estudantes sem recursos, vindos dos interiores do Brasil. Quando cursava o último ano de Ciências Jurídicas e Sociais, percorreu sozinho o norte do país, promovendo feiras de livros, conferências, visitando prefeitos e governadores, intelectuais e o povo, convidando-os a ajudarem a Casa do Estudante do Brasil. Em 1931, recebe da Academia Brasileira de Letras o primeiro prêmio em teatro com a peça Pierrot. Neste mesmo ano, atua no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no elenco da peça Adão, Eva e outros membros da família, de Álvaro Moreira, em benefício da Casa do Estudante. Mas foi em 1933 que Pascoal recebe sua primeira missão no exterior. É enviado para Manchester, Inglaterra, como auxiliar do consulado, chegando ao posto de vice-cônsul, onde permaneceu na Inglaterra até 1937, quando retornou ao Brasil. O Pascoal, ele foi perfeito. Dentro, sobretudo, se a gente contextualiza a atuação do Pascoal Carlos Magno com o momento de quando ele viveu, né? O Pascoal, ele rompe o tempo inteiro, ele é visionário o tempo inteiro. A começar, a gente tinha um teatro no Rio autossustentável, que era a Revista, que era um teatro de entretenimento, né? E o Pascoal, ele começa a discussão de que o teatro ele pode ser entretenimento, mas não só entretenimento. E ele começa um movimento nesse sentido com o Teatro do Estudante do Brasil. É um Zeus, ele pariu o teatro brasileiro da minha geração. É um prazer enorme e uma honra recordar a presença inesquecível e amável e a enorme importância para a cultura brasileira de Pascoal Carlos Magno, com quem eu tive a oportunidade de participar de todos os festivais de teatro do estudante que reuniam estudantes de todo o Brasil e formou várias gerações de atores e possibilitou uma troca extraordinária de informações. Falar de Pascoal é maravilhoso, né? É maravilhoso porque, assim, eu só comecei a entender que Pascoal era um homem além do tempo depois que me formei, que me tornei professora, que vim trabalhar na escola. E aí eu comecei a analisar
né, a passagem de Pascoal por aqui. É uma coisa assim fabulosa, né? Você, nos anos 60, você vê um homem que pensava na cultura, pensava no teatro, pensava na música, num lugar tão pequeno, né, como é Partido Alferes, Arcozelo. Então, assim, eu só entendi que ele era um homem além do seu tempo a partir do momento que eu comecei a estudar e a viver, né, aquela vida de diretora de escola, que comecei a participar com as crianças aqui dentro, trazer as crianças para fazerem história, né, para estudar as aulas de história dentro da aldeia. Então isso foi assim muito clareando minha mente para perceber que Pascoal deixou uma contribuição fabulosa. Eu ouvi falar do Pascoal, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. A minha família materna é de Partido Alferes. Então eu era muito jovem, muito criança, e eu ia lá na aldeia de Arcozelo com meu primo, que também é escritor, e ouvia falar muito do Pascoal, mas não tinha, por ser criança, a dimensão de quem ele era. Aí depois, já na minha juventude, na minha maturidade, eu tomei muita consciência de quem era o Pascoal, até por ministrar aulas falando sobre ele, sobre a trajetória do Pascoal. Pascoal, para mim, representa a base do teatro brasileiro, porque Pascoal, Carlos Magno, é uma escola de teatro, principalmente na sua humanidade. Eu acho que é fundamental que se traga sempre a presença de Pascoal para que todos saibam a importância que ele teve do ponto de vista não só do teatro brasileiro, mas de toda a cultura brasileira. Um homem ilustre, um homem extremamente, um grande militante da cultura. Para mim, como artista, o nome Pascoal Carlos Magno significa emoção. É isso. A emoção que está presente em todos os momentos do teatro. Pascoal Carlos Magno é emoção. Pura emoção. Eu acho que nunca vamos conseguir medir com justiça a importância deste homem na vida teatral do país, cultural, e de muitos jovens como eu na época do Festival de Santos, por exemplo. O estímulo que ele dava, a gente não tinha outro meio de entrar na vida cultural do país. Não havia o que fazer, era pequeno, nós não tínhamos espaço para nada, e o Pascoal vinha e abria esses espaços enormes com seus festivais. Então, o TEB, ele é fundamental para poder se experimentar um novo teatro, um novo fazer teatral, um teatro para se pensar, um teatro onde se possa montar clássicos. O Pascoal é o primeiro homem de teatro que monta Romeu e Julieta no Brasil. A gente está falando do clássico dos clássicos, né? Porque, ok, o público deve ir frequentar as revistas,
Agora, isso não quer dizer que o público não possa ver outras coisas. Então, assim, o Pascoal, ele com o TEB, ele começa a trabalhar clássicos, mostra um outro teatro que não é praticado, antes mesmo de todos os movimentos vanguardistas de São Paulo. Ele acredita e investe na força do estudante. O Teatro do Estudante do Brasil não era um grupo de estudantes de teatro, era um grupo de estudantes. Então, ele, mais uma vez, ele avança, ele chega na frente quando ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que cultura, todo mundo pode produzir cultura. Você não precisa ser profissional da cultura para produzir cultura. Que a cultura é necessária para você respirar. Ele diz isso quando ele envolve estudantes de todas as áreas, quando ele cria o grupo do Teatro dos Estudantes do Brasil. Outra coisa que Pascoal faz, que eu acho impressionante, não tinha público pagante, mas também não era uma galera que fazia esses espetáculos precisasse sobreviver daquilo. Então, ele tem aí um movimento do teatro amador, e do teatro amador de altíssima qualidade. Ele mostra que amador não é mal feito. Amador é apenas um grupo que não sobrevive daquela atividade fim, mas é bem feito, tem qualidade. Então, ele começa a fazer isso no Teatro Duzi, que é aquele teatrinho micro, lá da Casa de Santa Teresa. É uma casa que tem um acesso difícil hoje em dia. Vamos pensar a época. Como é que as pessoas acessavam a casa para assistir os espetáculos? Pascoal colocou transporte gratuito que ia da Glória até a casa. Parece uma bobagem, só que não é uma bobagem. Ele sabe que ele tem que gerar acesso ao público. Ele sabe que, mesmo tendo um teatro de 50 lugares, ele precisa criar o acesso. Então, ele investe no público de teatro e na formação de público, na formação de plateia. A gente, hoje em dia, fica aqui, 2020, falando na formação de plateia, como se a gente tivesse descoberto a pólvora. Só que o Pascoal, já estava fazendo isso há muito tempo. Então, assim, você vê, esse pequeno exemplo que eu dei do TEB, quantas ações, quanto produtor, quanto homem de teatro, ele faz, que a gente até hoje vem batalhando sobre ela. Então, ele leva esse teatro do Oiapoque ao Chuí. E é um trabalho que hoje a gente percebe muitas organizações, muitos homens e mulheres de teatro fazendo. Isso é maravilhoso e necessário, mas Pascoal já fazia isso na sua época. Então, isso é muito tocante, isso é muito importante, isso nos alimenta. Ou seja, o teatro do Pascoal era um teatro para além do entretenimento. É um teatro que alimentava e que fomentava uma das escolas de teatro mais importantes, que é a do teatro amador. E a gente precisa premiar, a gente precisa valorizar o teatro de coletivo, o teatro de grupo. Então, Pascoal, para mim, representa exatamente isso. O teatro coletivo, o teatro de grupo, o teatro que vem como alimento. Outra coisa, ele pega o grupo e vai fazer um rolê na Europa. Mas ele não vai passear. Ele vai formar as pessoas. Ele coloca as pessoas para fazerem aulas, para assistirem espetáculos. Ele vai formar massa crítica. Então, ele leva o grupo para a Europa para formar massa crítica. Poxa, mas a gente aqui precisava ir para a Europa? Precisava também. Para esse teatro que ele começa a produzir, ele precisava de mais subsídios teóricos, subsídios de experiência, ele precisava preparar mais o seu elenco, a sua equipe. E isso eu estou falando só do TEB, né? Porque ainda tem toda a passagem dele no governo,
que é fundamental, e depois tem a Aldeia de Arcozelo, que aí é um marco. Tudo que a gente está falando, a gente continua nas mesmas lutas, a gente continua com as mesmas bandeiras. A gente está falando de movimento de teatro negro, a gente está falando de formação de público, a gente está falando de formação de massa crítica, de formação de profissionais, poder fazer experiências artísticas. Tudo isso continua, ainda são as nossas bandeiras. Eu fiquei bastante impressionada com a iniciativa dele de fazer o Teatro do Estudante, porque, afinal de contas, um teatro, a partir de uma pesquisa, a experimentação é muito mais favorável, né? E fica muito mais livre. Como foi importante esse Teatro do Estudante do Pascoal Carlos Magno para que vamos dizer assim, se desse um impulso na dramaturgia brasileira. Eu hoje vou fugir com o vento, vou atrás do filamento, vou ver a terra brilhar. Bom, não vou cantar todas, senão a gente não vai falar do festival. Aí, chegando, a gente fez primeiro essas peças, a Ponte Vento Forte, e depois a gente fez, acho que até Engrenagem, mas acho que no mesmo ano a gente fez Incubadeira, que é uma peça que, quer dizer, uma segunda peça que eu escrevi, não é? Foi encenada, inclusive, no Teatro de Arena, com Renato Borges, Fraser, um outro ator, que eu esqueci o nome, muito bom, que foi pai, um grupo de atores, vários playboys que invadem a casa, e o personagem principal, o Tarcísio, inspirado num primo meu que tinha asma e tinha que toda hora usar bombinha, e tinha uma farmacinha cheia de remédio. É um personagem asmático. E a gente foi convidado para ir para o Festival de Santos, né? Mas aí a gente chegou lá, cara, era o Festival de Cannes. Era uma coisa assim imensa, que eu nunca tinha visto aquilo. Que tinha Cacilda Becker, que tinha Sérgio Cardoso. Com esses festivais, ele possibilitava uma troca extraordinária de informações, de experiências, e foi responsável pela formação de vários artistas brasileiros importantes. No meu caso, certamente a contribuição que o Pascoal deu para a minha formação como ator foi fundamental. Além de ele ter criado o Teatro 12, a Aldeia de Arcozelo. E além disso, nessa época, essa geração, o festival tinha vários outros teatros, inclusive no Coliseu, que é um teatro enorme, maravilhoso. Tinha na Praça Pública, um EAD, eu me lembro do Serginho Mambete, jovem, os atores da EAD, que fizeram uma peça de, acho que Caldeirão, uma das praças que tinha um monumento, lá em Santos, já dentro da cidade mesmo. Um ano assim, muito forte, né? Um ano que foi logo depois, 4 anos depois da morte do Oswaldo de Andrade, 4 anos depois da morte de Getúlio, em que o Getúlio foi consagrado depois de morto, né? E a gente ainda não tinha o golpe ainda. Né? 1959, exatamente. Então, nós levamos a Incubadeira, que foi encenada no Teatro de Arena em 58, lá para o Teatro da Independência, e lá eu encontrei, como já disse, a Pagu, Pascoal Carlos Magno, os melhores advogados de São Paulo, de Santos, tinha um julgamento de Hamlet. Aí o Sérgio Cardoso, que tinha feito Hamlet, ele jovem ainda,
todo de preto, ficava sentado numa cadeira, assim, bem Hamlet, atuando como Hamlet, acompanhando o julgamento, e os advogados discutiam, um advogado de defesa e o procurador acusando. Era uma discussão maravilhosa em torno da peça, em torno da personagem. Foi porque o Hamlet acabou matando muita gente na peça. Depois, Morrinot, que era uma atriz que fazia papel da rainha Elizabeth, julgada por ela ter mandado matar a Mary Stuart, acho. Tinha pessoas também que eram de teatro, que eram de cinema, que eram de literatura, jovens que desejavam fazer cultura, né? Mas, sobretudo, teatro. Então, você via espetáculos, de repente, do Rio Grande do Sul, com Cornélio de Assis, um espetáculo do Goethe, eu esqueci o nome do espetáculo. Era um espetáculo muito bonito, dirigido pelo Rogério Jacobi, que vinha da Universidade do Rio Grande do Sul, que tinha uma geração. Aí tinha o Pereio, tinha o Balmont Chagas, tinha toda uma geração, mas era muito bonito, muito bem iluminado, quer dizer, porque tinha um núcleo já, Paulo José, que as pessoas que já estavam lá já faziam teatro amador de qualidade profissional. Deu em Lilian Emmett, em Abujan, Fernando Peixoto, o pessoal todo que veio, né? Então, porque era uma época muito fértil do teatro, uma geração que estava ansiosa, né? E essa geração se conheceu no Brasil. Era uma maravilha, uma coisa inacreditável. E muito chique ao mesmo tempo, né? Porque eu nunca vi depois um festival de teatro desse tipo, né? Os festivais de teatro do Pascoal Carlos Magno era uma magnífica porta aberta, era um portal de entrada para jovens inquietos na vida cultural do país. Ele proporcionava isso, ele proporcionou isso a pessoas como eu, entende? Então, eu tenho certeza que, como eu, muitos outros só puderam fazer uma caminhada dado ao estímulo que esse homem trazia para a vida cultural do país, nesse setor, para jovens que estavam começando, que não tinham nada consolidado ainda, que poderiam fazer muita coisa. Ele sempre foi muito estimulador, ele gostava dos jovens, ele era carinhoso, afetuoso, entende? Ele namorava os jovens, e nós nos deixávamos namorar e seduzir por ele, porque era muito importante o que ele fazia. O Pascoal ele consegue tocar a juventude, consegue tocar as comunidades e ele consegue deselitizar o teatro. Para um homem que vem da aristocracia carioca, ele sai completamente da casinha. Ele sai da ilha e com aquilo que há de melhor nessa ilha. É como se ele distribuísse os cocos do coqueiro dessa ilha. E isso é muito tocante. Isso é forte e ele faz um trabalho inigualável. Então eu penso que nós brasileiros, homens e mulheres, fazedores de teatro, poderíamos ou deveríamos ser sementes de Pascoal. Era muito importante. A incubadeira, por exemplo, o impulso que ele deu para a incubadeira foi muito grande, que veio a se transformar num espetáculo importante, que era do Zé Celso, a peça, a direção minha, e que se transformou no grupo de teatro, deu origem ao grupo de teatro Oficina. Eu quero dizer que os festivais do Pascoal eram festivais nacionais de teatro de estudante. Então, a Incubadeira era uma produção, na época, que estava vinculada, entende, desse setor estudantil, ao Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tanto eu quanto o Zé Celso e o Renato Borg também, que fazia a peça, éramos alunos da Faculdade de Direito. Nós passávamos horas e horas de tédio assistindo aquelas aulas que não nos interessavam em nada, mas dali nasceu o germe e a ideia de fazermos alguma coisa que fosse mais interessante do que aquele curso que a gente estava fazendo. Daí nasceu a ideia de fazermos um grupo de teatro, de montarmos uma peça. Montamos uma peça do Zé Celso que chamava
vento forte para o papagaio subir, deu muito certo, passamos a montar uma segunda peça do Zé Celso, que era a Incubadeira, que deu mais certo ainda, porque o Pascoal Carlos Magno nos levou para o Festival Nacional de Teatro de Estudantes em Santos. E ali o espetáculo fez um grande sucesso. Eu ganhei, muito jovem, o prêmio de melhor diretor, o Zé Celso ganhou o prêmio de melhor autor. Mas então foi um monte de revelação. Quando nós saímos do Festival de Santos, nós já estávamos com muito prestígio. E daí até fazer sucesso em São Paulo e o grupo se transformar no Grupo Oficina foi um passo. Mas eu lhe garanto que o Pascoal Carlos Magno estava na base dessa catapulta que nos lançou. Eu sou muito grato a ele. Sou grato a ele e um dos prêmios que era para melhor diretor era uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. Rapaz, você sabe que eu me lembro, eu vindo de trem para o Rio de Janeiro para usufruir o prêmio que eu tinha ganho. Cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu dei uma entrevista para o jornal O Globo, falando do festival de teatro, que era um sonho do Pascoal, incrivelmente realizado. E era mesmo, o sonho dele bem realizado. Ele era um realizador. Então, ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida, sou grato a ele. Passei boa parte da minha infância e a minha adolescência em Santa Teresa, que não era a Santa Teresa que é hoje. Era uma Santa Teresa muito calma, muito tranquila, não tinha badalação, não tinha balada, não tinha nada disso. Eu, filha única, criada como se criava uma filha nos anos 50, eu nasci em 36, nos anos 40, digamos, e vivia muito sozinha, porque filha única, criada muito fechada, uma menina de 15 anos não saía para a rua sozinha naquela época. Aí minha mãe ouviu falar que existia em Santa Teresa uma coisa que se chamava Teatro do Estudante. Ela achou que talvez fosse um lugar onde crianças se reuniam. E pediu, ela era costureira, pediu a uma freguesa que se informasse como uma moça podia entrar para o Teatro do Estudante. Ela telefonou para lá, né? Era onde continua sendo a casa de Pascoal, no meio de uma ladeira. O Pascoal disse: mande a menina aqui que eu vou fazer um teste com ela. Estamos em setembro de 1952. Quando eu cheguei lá, naquela casa que tinha um teatro no térreo, que Pascoal transformou sua própria casa no Teatro Dulce, eu não peguei aquela primeira fase do Teatro do Estudante, aquela viagem à Europa, aquela coisa, não. Quando eu entrei, já era Teatro Dulce em Santa Teresa. Aí cheguei lá, o Pascoal sentou na plateia e disse assim: olha, vai até o fundo do palco e volta com uma cara alegre. Eu voltei com uma cara alegre. Agora vai outra vez e volta com uma cara triste. Eu voltei com aquilo que eu achava que era uma cara triste. E foi nisso que consistiu o teste. Vai e volta com cara alegre, vai e volta com cara triste. Então, o meu teste para entrar para o Teatro Dulce foi isso. Em setembro de 52, o Pernambuco de Oliveira já estava ensaiando uma peça, porque é preciso que eu explique que o Teatro Dulce, ele não era uma escola como se entende hoje, como a Unirio, não era uma escola com matérias programadas, com uma sequência diária, com uma obrigatoriedade de provas, etc.
Era um lugar onde se reuniam pessoas que queriam ser atores. Sábado e domingo à tarde havia aulas. Mas as aulas podiam ser as mais diferentes, não era uma sequência que sábado às 2 horas tem aula tal, não. Vários professores, acredito eu que gratuitamente, iam lá pela influência de Pascoal. É preciso que se diga que Pascoal era diplomata. Tinha uma coluna no Correio da Manhã que era muito influente. E como as pessoas sabiam que ele ali estava botando o dinheiro dele para ajudar pessoas que, inclusive, vinham jovens de fora do Rio e se hospedavam lá. A casa dele virou um albergue. Além do teatro, tinha um verdadeiro albergue, porque as pessoas se hospedavam lá. Tia Rosa e tia Orlando, que eram as irmãs dele, geriam aquilo tudo, a cozinha, alimentavam as pessoas, não nós que morávamos no Rio, as pessoas que vinham do interior. Então, em setembro de 52, o Pernambuco de Oliveira já estava dirigindo a montagem de Lázaro, porque a grande importância do DUSE, como eu disse, não era uma escola com uma programação como as escolas de hoje, mas tinha a vantagem de produzir espetáculos. E pela influência de Pascoal, as pessoas iam assistir os espetáculos. O Pernambuco de Oliveira não tinha ainda completado o elenco de Lázaro de Francisco Pereira da Silva. Ainda havia 3 pequenos papéis, 3 lavadeiras que abriam o espetáculo. E ele, então, eu fui uma das escolhidas. Então, 2 meses depois de me filiar ao Teatro DUSE, eu já estava fazendo a minha primeira peça. No ano seguinte, eu fiz uma coisa que foi muito importante, que eu acho que me influenciou muito no meu futuro, que foi a Revolta dos Brinquedos. A Revolta dos Brinquedos era uma peça infantil que tinha vários elencos. Então nós saíamos em combis, vários elencos da mesma peça, e íamos para vários pontos da cidade. Alguns orfanatos, algumas escolas, praças públicas. Eu fazia a boneca da Revolta dos Brinquedos. E a menina má era a Teresa Raquel. Fizemos muito esse espetáculo. Depois de volta ao Teatro DUSE, nós fizemos 13 degraus para baixo, de Lúcio Fiuza. E aí fizemos uma grande écuba, fazia um papel no coro, fizemos uma grande écuba no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E fomos a São Paulo participar das comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo. Foi também um grande espetáculo. E a atriz Miriam Carmen, que fazia écuba, ficou doente e Sérgio Cardoso a substituiu lendo o texto para que o espetáculo não fosse suspenso. E no ano seguinte, 1954, eu fiz ainda no DUSE, da mesma argila, de Maria Inês de Almeida. Bom, eu vejo Pascoal como um homem que me inculcou o amor ao teatro. Eu, quando entrei para o Teatro DUSE, eu não tinha intenção de ser atriz. Como eu contei no início, era uma coisa que minha mãe tinha conseguido para eu me distrair um pouco. Uma menina solitária, tímida, e peguei o vírus do teatro. E daí eu fui. Nós o chamávamos de tio Pascoal. O afeto era tão grande que era tio Pascoal. Na época, ele nos levava para ver espetáculos e nós tínhamos um uniforme semelhante ao das normalistas da época, do Instituto de Educação. Uma saia azul marinho plissada, uma blusa branca de manga comprida e um TE
no peito, que era Teatro do Estudante. E eu várias vezes fui ao Teatro Municipal com orgulho com esse uniforme, Teatro do Estudante. Ele nunca mudou para Teatro Dulce, nunca foi TD, foi sempre TE, Teatro do Estudante. E assim eu vi grandes espetáculos. Pascoal era um apaixonado pelo teatro grego. Então toda a minha formação de amor ao teatro foi com o teatro grego. E por isso Hécuba foi um marco muito grande, nós temos podido fazer Hécuba em 1953. E se a gente vai analisar a atuação dele no governo, é uma loucura. O primeiro Conselho de Cultura, Nacional de Cultura do Brasil, tem Pascoal Carlos Magno. A gente está falando de conselho, de fundo, de novo, achando que a gente está falando de uma coisa que a gente inventou agora aqui no Ministério Gil e Juca. Ele realizava, ele foi presidente de Conselho de Cultura, ele implantou Conselho de Cultura na gestão do governo, quando ele esteve na gestão. homenageado seja sempre o seu nome. Veio a nós e mostrou a que veio. Seja perpetuada a sua imagem, não só em Arcozeiro, mas em toda a sua terra. O pão da cultura ainda temos hoje. Perdoai as vezes que desanimamos, assim como perdoamos e ajudamos aos outros companheiros. Não nos deixeis fugir de nossa missão, mas concedei-nos mais e mais. Eu vou. Anos depois, eu fui ligada à aldeia. A aldeia era um sonho, né? Um sonho de Pascoal, que ele, como um visionário que era, realizou com os próprios recursos, construiu aquela maravilha, aquela beleza que era a aldeia e que hoje, infelizmente, está abandonada.
E eu lembro de ter participado de alguns acontecimentos, de alguns eventos na aldeia do Pascoal, e cheguei a ficar lá durante, acho, 10 ou 15 dias com o meu grupo hospedado lá enquanto a gente ensaiava o espetáculo. Foi uma coisa maravilhosa, que era com o grupo de Niterói, que era o grupo que deu origem ao grupo Tá na Rua. Então, eu cheguei a morar lá na aldeia. Agora, é muito bom você participar de um evento desse, porque você vê todo mundo junto, as pessoas estão juntas o dia inteiro. Você vive teatro, você comenta o teatro, você namora teatro, você paquera teatro, você discute teatro, entende? Tem o tempo todo estímulos, as pessoas, espetáculos. Então, esses encontros na aldeia do Pascoal era uma coisa muito boa. E eu achava sempre que o governo federal, que é quem ficou tomando conta da aldeia, não poderia jamais deixar de estimular atividades culturais naquele lugar ali, naquela região. A aldeia era um aparelhamento cultural para ser levado adiante, para ser tocado adiante, para ser desenvolvido. Se aquilo não tivesse parado, hoje era ali um lugar de muita realização, de muita produção cultural, de acontecimentos importantes para a vida cultural do país. Era isso que a aldeia merecia e é isso que estaria à altura do Pascoal Carlos Magno. Quando Pascoal vai para Arcozelo, pensando na formação de técnicos, coisa que o Brasil nunca se debruçou adequadamente, em termos de formação de técnicos em espetáculos, nunca. Isso é medida estruturante. E isso o Pascoal faz lá, quando tenta montar a aldeia de Arcozelo. E a gente, por exemplo, formar mão de obra para o próprio setor, na aldeia, que é o projeto inicial do Pascoal, isso é absolutamente sensacional. Os alunos vinham aqui e aí eu conversava com eles, falava que isso aqui primeiro foi uma fazenda que comprava escravos e que depois o Pascoal transformou num centro cultural e que aqui aconteciam vários sarais e que aqui aconteciam vários festivais de música, que aqui era um centro cultural. Então isso, para as crianças, isso foi assim maravilhoso. Então o Pascoal não deixou isso só para os moradores de Pati do Alferes. O Pascoal deixou isso aqui para todo mundo que aqui passar. Então eu acho assim que a importância da passagem dele, do legado dele, é fabulosa. É fabulosa. Isso aqui não tem dimensão, né? A gente não consegue mensurar a importância dele para esse lugar, para a cultura do Brasil, na verdade. A lembrança mais forte que eu tenho era justamente ver isso aqui cheio. E vinham vários artistas, vinham pessoas famosas, pessoas não famosas, não tão famosas, e eu ficava encantada. Eu com 10 anos, 8 anos, eu ficava apaixonada. Mas era impressionante o que ele trazia de pessoas, o que esse lugar... sabe, eu não sei se era eu que tinha assim, uma sensibilidade muito grande para cultura, eu me identificava com Pascoal. Uma criança, e eu me identificava com Pascoal, que me identifico até hoje. É impressionante que se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu tinha reerguido isso aqui, eu mantinha isso aqui de uma forma bem bacana. Eu sou nascida aqui, né, gente? Eu nasci ali ao lado da aldeia, nasci em casa de parteira. Então, assim, para mim, o Pascoal é um fenômeno. Por volta dos anos 60, o governo do estado queria abrir uma escola estadual aqui em Arcozelo, porque só tinha no centro de Pati, a antiga típica rural. E aí, na época, o governo veio e pediu ao Pascoal se cedia um pedaço aqui, né, uma parte da estrutura para montar um colégio estadual. E ele cedeu, com toda boa vontade, ele cedeu uma parte da estrutura para montar
o Colégio Estadual Lidio Mignone. E esse colégio, ele obteve esse nome por conta de que foi a única exigência que o Pascoal fez na época, que colocasse o nome de uma grande amiga dele, que era uma musicista, que era de São Paulo, que colocasse o nome dela na escola. Então, assim foi feito. A escola se chama até hoje Colégio Estadual Lidio Mignone. Fui diretora da escola, fui adjunta por 10 anos e geral por 2, contando 12 anos na direção da escola, trabalhando no Colégio Estadual Lidio Mignone. A aldeia, se ela pudesse ser reformada e se transformada num grande centro cultural, que é o que o Pascoal desejava, isso aí não tenha dúvida, é tudo que eu queria para a aldeia de Arcozelo. Ser reformada, né, trazendo esse estilo, né, de fazenda, estilo antigo mesmo, mas que fosse utilizada dia e noite em prol da cultura, que é o sonho de Pascoal. Transformar a aldeia de Arcozelo num grande centro cultural. O sonho dele era esse. A aldeia é um centro cultural onde as coisas têm que acontecer, que dessem mais valor, né, ao cidadão que foi Pascoal Carlos Magno. Eu acredito que ele poderia ser mais lembrado, ele poderia ser mais valorizado, né, por tudo que ele fez aqui pelo nosso município, pela obra deixada por ele. Então, eu gostaria muito que os políticos, os governantes, dessem mais importância a Pascoal Carlos Magno. Quando eu estive como presidente da Funarte, eu tentei recuperar a aldeia de Arcozelo, mas infelizmente não conseguimos chegar a termo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é fundamental que se traga sempre a presença de Pascoal para que todos saibam a importância que ele teve do ponto de vista não só do teatro brasileiro, mas de toda a cultura brasileira. Um homem ilustre, um homem extremamente, um grande militante da cultura. Assim como fez o Pascoal Carlos Magno, que trouxe os clássicos, mas trouxe os clássicos numa perspectiva atual, para lidar com o público daquele momento. E ação, teatro é uma arte. E o ator, ele vai buscar a dicção, a elaboração daquele sentido da palavra que se comunique com a plateia do seu tempo. Então, o que foi gerando? O prestígio da dramaturgia brasileira, a procura de um estilo brasileiro de encenação, porque eu falo de dramaturgia, mas falo também da elaboração, esse binômio, né? Dramaturgia e encenação, né? Então, a procura de um estilo brasileiro da encenação, a defesa de uma literatura dramática, também de uma dramaturgia com uma dicção contemporânea nas diferentes manifestações do teatro. E eu vejo, em primeiro lugar, no valor dessa iniciativa do Pascoal Carlos Magno, a ideia de nacionalismo. Aí, com essa questão também de nacionalismo, vem assim, a partir dele, 38, depois 52, em 52 vai acontecer uma questão de uma lei do 2 em 1. Conheci a Helena Souba, que ficou amicíssima nossa. Ela, inclusive, depois que o festival terminou, ela nos hospedou e nós fomos até o Arcozelos.
fomos até conhecer Arcozeiros, né? Mas então, então o Brasil inteiro se encontrou numa festa, a gente comia bem, a gente era bem hospedado, os espetáculos eram ótimos, e havia um entusiasmo naquelas pessoas. Então, toda uma geração que já tinham saído da incubadeira, que foi a peça que eu fiz até, mas não mostramos a incubadeira. Enfim, mas aí ele incentivou sempre toda essa geração, tanto no cinema, quanto no teatro e tudo. E ele frequentava muito o teatro. Ele se encontrou, porque foi o grande ato dele, né? Ele propiciou uma coisa extraordinária, que é uma geração se encontrar através da arte, do teatro, os que iam fazer cinema, literatura. E a geração se apaixonou, se abraçou, se trepou muito. E, ao mesmo tempo, fez belos trabalhos em vários teatros pela cidade toda. Foi uma coisa linda, uma coisa que eu tenho na memória, um dos grandes momentos da história do teatro brasileiro. E então, teve uma evolução muito grande daquele tempo até agora. Mas a gente praticamente quebrou a incubadeira, já nessa época. Saiu toda uma geração saiu da incubadeira. E o parteiro foi quem? Foi o Pascoal Carlos Magno. Ele fez o parto. Porque, assim como depois, a gente teve outros movimentos que pessoas como Caetano Veloso, como Roberto Gil, o Hélio Tsi, o Glauber Rocha, e o Teatro Oficina, e o Rei da Vela, quer dizer, levando a antropofagia para a Tropicália, deu um movimento assim, de descolonizar o Brasil. E o Pascoal, realmente, ele foi o Zeus disso. O pai de Dionísio. Ele foi o Zeus da cultura brasileira, não só do teatro, do cinema, das artes plásticas e tudo. Porque quando abre teatro, quando abre cinema, abre tudo, né? É movimento de cultura. E os artistas, nesse momento, todos eles frequentavam, por exemplo, em São Paulo, o Gigeto, no Rio de Janeiro, a Fiorentina, as companhias todas se encontravam. No Teatro Oficina, por exemplo, o Eugênio Kuzner tinha um curso sobre Stanislavski, que pessoas de outras companhias vinham trabalhar as cenas que elas tinham dificuldade. Como se fosse o Actor Studio. Nesse tempo era maravilhoso. Dessa geração, né? Do Pascoal Carlos Magno. Mas, enfim, ele que fez um encontro nacional. Depois a gente foi até festivais internacionais, tudo. Havia uma relação muito grande entre as pessoas, até a ditadura militar. Mas mesmo durante a ditadura militar, a gente, apesar de ter sido torturado, ter sido exilado, ficado fora 4 anos, a gente conseguia se comunicar. É uma geração que produziu 68, inclusive. Foi isso. Uma grande revolução cultural no Brasil. Quer dizer, o Pascoal, ele, nesse berço do esperma da criação do teatro, ele é muito importante. Mas ele, quer dizer, ele realmente viveu Londres com pessoas de teatro e como embaixador. E foi um embaixador extraordinário, né? Porque ele foi embaixador, inclusive, com uma cultura enorme e com um tremendo teatro. Eu gosto de dizer isso. Eu quero que a posteridade saiba isso. E talvez os outros não declarem isso, não se sintam em condições de declarar, ou não tenham esse sentimento de gratidão, ou acham que esse impulso inicial não foi importante, que eles teriam realizado de qualquer maneira. Para mim, não foi assim. Para mim, ele foi muito importante ter sido escolhido, premiado, apadrinhado pelo Pascoal Carlos Magno, foi uma coisa que me deu força, me impulsionou, interferiu no meu ânimo, no meu desejo, na minha vontade de ser o que eu sou hoje. Eu agradeço a ele. A esperança é a penúltima que morre. Depois dela, morre o ator.
depois dela morre o teatro. Não há possibilidade de ser humano, nenhum de nós seres humanos, fazermos teatro sem estarmos impulsionados pela esperança, por alguma forma de sentimento de esperança. Ninguém faz teatro sem estar sonhando com um mundo melhor, mesmo que não saiba disso. Um país que não investe, que não tem teatro, é um país que não investe em sonho nenhum e nem tem pessoas com nenhuma utopia na cabeça, com nenhum desejo de um mundo melhor. O teatro é muito importante, é muito importante. Eu também não acredito que possa haver um país que esteja bem se não tiver um teatro que esteja inquieto. Para ele, eu falaria: volta. E volta pelo menos nos 50 de você, para a gente poder avançar um pouco mais. Hoje eu moro em Santa Teresa, moro num prédio vizinho à casa do Pascoal Carlos Magno. Se chama assim porque é a casa onde ele morou a vida dele inteira, onde tem o Teatro Duzi. Então, eu sou hoje vizinho do Pascoal Carlos Magno. Então, todo dia, quando eu subo para minha casa, eu passo em frente à casa dele. E não tem como eu não lembrar. 80, 60 anos depois, não tem como não lembrar dele e agradecer a ele. Eu agradeço. Muito obrigado, Pascoal Carlos Magno. Você me fez acreditar que eu podia fazer teatro. E eu sou um dileto discípulo deste homem tão generoso. Eu acho que eu posso pegar carona numa célebre frase de Carlos Drummond de Andrade, que numa publicação no jornal, no dia do aniversário de Pascoal, 70 anos, que por tudo que ele fez pelo Brasil e pelo teatro, pela cultura, merecia ser feriado nacional. De Pascoal Carlos Magno, aquilo que ele mesmo disse, né? A tradução da palavra equipe. Eu quero unir ideais pelo entusiasmo. A tradução de Pascoal Carlos Magno e a importância dele para o teatro brasileiro é isso, é paixão. Ninguém é mais ou menos importante no teatro, dito pelo próprio Pascoal. Todos contribuem de qualquer maneira e de alguma maneira para que a cena sempre permaneça, sempre fique eternizada. Então, para ele, a ele e por ele, toda a nossa homenagem, todo o nosso respeito por sua memória. Somos, nós, todos artistas, herdeiros do legado de Pascoal Carlos Magno. E como tal, devemos preservar essa herança de cultura, essa herança de educação, essa herança da arte. Ora, então o que Pascoal Carlos Magno percebeu? Percebeu não, pesquisou mesmo, compreendeu e trouxe para o seu trabalho de teatro, que, por ser com estudantes, podia ser experimental. Ele percebeu e aprofundou que a dicção no teatro revela identidade, trabalho, elaboração artística, experimentação artística e experiência pessoal. Pessoal da arte. Não é pessoal individual só, não. Essa gama de elementos que existem no teatro foi paulatinamente potencializada e dada importância com a pesquisa do Pascoal Carlos Magno. Pascoal foi um homem ilustre, certamente uma das grandes personalidades culturais do Brasil no século XX, e uma pessoa extremamente amorosa, com quem eu tenho assim uma memória afetiva e uma memória, do ponto de vista da minha formação, que certamente alimentou o meu sonho de artista e toda a minha carreira. O maior visionário do teatro brasileiro. Um homem além do seu tempo.
um homem além do seu tempo. Sem sombra de dúvidas, o pai do teatro brasileiro. Eu sou o filho do Pascoal Carlos Wagner. De tirambo, de tiçambo, bem.